Pedir aos nossos amigos que estão tomando café ali atrás para que possam modular um pouquinho a voz, para baixar um pouquinho, para não interferir na entrevista. Nós temos o candidato Eduardo Campos, candidato à presidência da República, e a candidata a vice-presidente, a mesma chapa, Marina Silva. As perguntas, vocês já sabem, serão durante 20 minutos. Nós estaremos abertos às perguntas e, por favor, dirijam a pergunta ou ao governador Eduardo Campos ou à ministra Marina, e sendo à esquerda e à direita, de maneira a facilitar um pouco mais que os dois lados possam ser contemplados. Então, e a nossa jornalista e diretora de comunicação, Daniela Filomeno, nos ajudará nesse debate. Qual é a primeira pergunta que será feita? Aqui. Governador Leonardo Zanon, revista LIDE. O senhor falou em diminuição de ministérios. Qual seria o número ideal da campanha de vocês e quais seriam extintos ou reformulados? Acho que já respondemos essa pergunta algumas vezes, número próximo a 20. A estrutura deve ser discutida pela nossa equipe de programa. Então, logo possamos terminar o programa, até o final de junho, já apresentamos as diretrizes programáticas, estamos aprofundando o debate para apresentar o programa. O segundo passo já é a formulação da nova estrutura que deve dar conta das metas e objetivos do programa. Com certeza não é só reduzir ministério. Estou tentando fazer com que ele me olhe. Um modelo de gestão que possa ajudar o país a trocar a despesa ruim pela despesa boa, que possa ajudar o país a garantir um rumo seguro da sua economia, passar confiança à sociedade brasileira, que o país, com o nosso esforço, com a unidade dos brasileiros que desejam as mudanças, poderá, já em 2014, começar a vencer o ano 2015. Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. A presidente da República, Dilma Rousseff, salvou que a Copa do Mundo, essa será a Copa das Copas, e que está tudo pronto, inclusive os aeroportos, mesmo tendo puxadinhos como o aeroporto de Fortaleza e diversos outros aeroportos. Qual a avaliação do senhor? Está realmente tudo pronto? O que o senhor acredita que vai ser desta Copa? Pelo que eu sei, tem muita coisa que corre o sério risco de não ficar pronto para a Copa. Mas acho que o mais importante é que fique pronto para o povo brasileiro, que anda de ônibus, que precisa pegar o metrô, que está levando 3, 4 horas para ir e vir do trabalho. Nós precisamos ter um novo urbanismo que aposte de maneira estruturada no modal, nos diversos modais de transporte público, para que a gente melhore a qualidade de vida, a produtividade e a saúde dos trabalhadores no Brasil. Então, a saúde dos trabalhadores no Brasil está sendo afetada pelas horas e horas do ir e vir ao trabalho. Então, eu priorizo, na verdade, que esses investimentos fiquem prontos para a vida e o cotidiano, o dia a dia da população. Candidato Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que não foi respondida lá e eu gostaria de também fazer para o senhor e para a Marina. O senhor concorda ou não com a avaliação do presidente Lula de que o julgamento do mensalão foi 80% político? Eu devo dizer, usando a mesma numerologia, já que a pergunta me foi feita, é uma frase do ex-presidente Lula que trata de números, eu vou responder assim: 100% da sociedade brasileira já discutiu e se posicionou em relação ao mensalão. E 100% da Suprema Corte brasileira já tomou a decisão. Decisão de Suprema Corte em qualquer democracia do mundo se cumpre, não se discute. A decisão está tomada e agora é a gente olhar para o futuro, para a nova agenda e a gente poder prevenir para no Brasil não passar mais por situações como essa. Qual a resposta? Governador, Ricardo Chapola, do Estadão. Lá dentro foi falado bastante de ética e tal. Eu queria que o senhor avaliasse como que o senhor vê as últimas denúncias envolvendo o nome do candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, como um doleiro Rousseff aqui.
surgiu na imprensa essa comunicação? Olha, eu acho que todas as denúncias, sejam em relação a quem for, devem ser apuradas na forma da lei. Eu acho que a gente precisa esclarecer, sobretudo quando as denúncias são feitas em relação a pessoas que estão na vida pública, que aí fizeram a opção por ter, inclusive, um compromisso de transparência nos seus gestos, nas suas atitudes, maior ainda. Então, eu torço para que a investigação seja feita pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Congresso Nacional, com equilíbrio, abrindo direito de defesa às pessoas que estão sendo acusadas, que é assim que se faz no Estado democrático de direito, e que seja tudo esclarecido, e quem errou seja punido na forma da lei, e que quem errou não seja protegido porque tem um cargo ou tem uma posição política, possa ser punido na forma da lei, independente de quem seja. Sérgio do Gol. Sérgio Rocha do Gol, boa tarde, governador, boa tarde, senadora. Eu queria saber, no final de semana houve uma convenção da rede aqui em São Paulo e foram listados aí 2 possíveis candidatos, que não é o candidato que vocês tinham indicado, que era o presidente estadual do PSB, o Márcio França. Eu queria saber se, na avaliação tanto da senadora como do governador, fica mais distante a possibilidade da rede do PSB caminharem juntos na eleição de São Paulo e terem um candidato próprio que una os 2 partidos. Primeiro em São Paulo nós fizemos um debate que contou com a participação da rede, do PPS, do PSB, para buscar o melhor caminho, a melhor maneira de caminhar o projeto nacional que eu e Eduardo estamos ajudando a construir. E a decisão unânime dos partidos que constituem esse debate é de que temos que ter uma candidatura própria, decisão da rede e do PSB. E isso foi um consenso progressivo. No espaço desses partidos que fazem o projeto da aliança aqui em São Paulo, nós temos vários nomes. Temos o nome do deputado Márcio França, que foi colocado pelo PSB, os nomes que foram colocados pela rede e um nome que está sendo colocado por uma parte do PPS, que é o nome do Ricardo Ianco. De sorte que nós ainda estamos nesse debate. A convenção vai ser em junho e até lá nós estaremos empenhados de que, com base no consenso progressivo, tenhamos o melhor nome para protagonizar o projeto nacional na realidade de São Paulo e o próprio projeto de São Paulo. Portanto, é natural. Tanto é que dentro da própria rede nós temos mais de um nome. O PSB tem apenas um nome que foi colocado e estamos discutindo também a possibilidade até de que outros partidos possam ainda fazer parte desse debate. Ana Fernandes, da Agência Estado. Oi, aqui é a Ana Fernandes, da Agência Estado. Rapidamente, só, já que falamos desse tema, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou tentar ser rápida. Uma questão que a gente conversou há pouco com o Márcio França, e ele disse que 90% do PSB é favorável a uma aliança com o Geraldo Alckmin. Queria saber essa possibilidade, se isso está sendo discutido de fato, e se há uma possibilidade de ser uma parceria com o PSDB. A outra questão era especificamente para o campus. A gente queria entender um pouquinho melhor na Agência Estado sobre essas questões de metas econômicas. O senhor mencionou que até 2018 dá para ter 4,5% de inflação e dá para ter 4% de crescimento. E especificamente falou também que até 8 anos dá para ter uma meta de crescimento e tributária, além da meta de inflação. Queria só que explicasse um pouco melhor como seriam estabelecidas essas metas. E só para fechar, também queria só perguntar qual é a posição de vocês com relação a demandas trabalhistas. Há uma demanda muito forte de vários sindicatos para reduzir para 40 horas semanais, o que afeta muito dos empresários que estão aqui também. Então também queria só essa resposta. Está quase um livro, mas vamos tentar fazer um folheto. Nós estamos debatendo o nosso programa econômico, que, claro, vai tratar da questão tributária, que é a pergunta última, questão tributária, questão de regras trabalhistas. Nós não imaginamos que vamos poder construir um Brasil e voltar o Brasil à normalidade econômica tirando direitos. Nós já falamos sobre isso claramente. Nós temos que assegurar os direitos.
sobretudo melhorar a vida do povo brasileiro. E isso nos obriga a ter um planejamento de longo prazo, uma estratégia para o desenvolvimento, que vai além de 4 anos. Tanto é que a Constituição prevê um PPA que é para você pensar além do horizonte do mandato. E nós queremos ter metas muito claras e comprometidas no sistema do tripé, metas de inflação para serem batidas, não para que o teto da meta vise no centro da meta, mas metas de crescimento e metas também tributárias, porque sabemos que há setores que poderiam estar dando muito mais ao Brasil se não tivesse esse arcabouço tributário que nós temos nessa carga tributária. Agora, todos sabem a situação fiscal que o Brasil vive hoje. E nós não podemos aqui dizer que de um dia para a noite você pode tomar atitude de desoneração sem seguir uma estratégia. O que nós queremos é ter a estratégia de desenvolvimento, ter a reforma tributária de maneira fatiada e ter um compromisso de médio e longo prazo de redução da carga no Brasil num sistema mais inteligente, que não sufoque os que pagam, que possa alcançar os que sonegam e usam da elisão fiscal e possa prestigiar com a redução da carga quem produz, quem trabalha, quem exporta, quem ajuda o Brasil a gerar renda e trabalho. Agora, quanto à questão política, vocês sabem que há um debate político no PSB de São Paulo, com a direção nacional já desde muito tempo, e que nós tomamos uma decisão de comum acordo que o PSB de São Paulo vai conduzir o processo aqui sintonizado com os interesses e a linha definida pela direção nacional do partido. E o que nós decidimos juntos é construir um caminho próprio no primeiro turno aqui em São Paulo. Estamos tentando, essas coisas não são simples, essas coisas requerem muita conversa, muito diálogo, tempo, muita paciência, e nós temos tudo isso. Nós temos tempo, temos capacidade de dialogar, temos paciência e vamos chegar a bom termo até a convenção para que a gente possa apresentar aqui em São Paulo as ideias para São Paulo, que são as nossas ideias em sinergia com as nossas ideias para o Brasil. O pessoal tinha respondido. No nosso programa nós vamos tratar desse assunto. Estamos em pleno debate sobre isso. Senador, ex-governador, tudo bom? Sou eu. Mais uma pergunta aí? Vamos seguir a ordem, peraí. Tá bom, desculpa. Quis ser mais educado. Felipe Frazão, da Veja Online. Mais educado. Eu queria que o senhor detalhasse, por favor, um pouquinho mais a forma que o senhor disse que seriam escolhidos os diretores de agência do seu governo e como é que, se isso vai ser restrito ao âmbito das agências ou das empresas públicas, autarquias. O senhor comentou que seriam por forma de editais públicos. Das agências, porque as agências têm mandato e as agências passam pelo Senado Federal. Então é uma decisão que você toma ao mandar ao Senado, mas que tem a responsabilidade e a chancela do Senado, quando ele concorda ou não, e aquele agente em nome do setor público vai ter um mandato para regular setores estratégicos. O que falta definir nesse momento no Brasil é a regra como é que se dá a escolha. E a escolha virou, de certa forma, adotando os mesmos critérios que hoje estão sendo adotados para outros cargos. Eu acho que na hora que precisa passar no Congresso, é preciso deixar claro que o meu partido, o Partido da Marina, não vai ficar dando o exemplo de fazer indicação política para alguém que, em nome do Estado brasileiro, vai regular setores importantíssimos que precisam recuperar a confiança no Brasil, estimular os investimentos, proteger o consumidor e o cumprimento das regras. Como é que fazem as grandes organizações no mundo? Elas contratam empresas que selecionam por currículo, por mérito, por sabatinas, pelo conhecimento daquela matéria. Nós queremos fazer um misto do que é o Red Hunt hoje com o Comitê de Busca, que é algo já utilizado no Brasil nos institutos de pesquisa, copiando a fórmula na França e nos Estados Unidos da América. Nós vamos apresentar um modelo para que, através desse modelo, a gente possa substituir todos os diretores de agência. Então, quando o nome chegar ao Senado, ele terá passado por um debate com a sociedade. E aí o Senado, acho que vai se sentir muito mais seguro em fazer análise desses nomes, tendo a certeza que ele passou por um critério que leve em conta os mais altos interesses do país.
detalhes da CBN. Boa tarde, candidato. O senhor, nos seus discursos, falas, pronunciamentos, sempre toma muito cuidado quando fala sobre o ex-presidente Lula e não faz o mesmo com a Dilma Rousseff, né, que vai ser candidata também. Eu gostaria de saber se a sua campanha política, se ela vai ser pautada por esses princípios, que é mais ou menos aquela máxima de não cuspir no prato onde a gente comeu. E também perguntar para a candidata Marina se num eventual segundo turno em que a candidatura de vocês seja consagrada, se a aliança com a Aécio Neves, do PSDB, do qual a senhora é opositora, se vai ser bem-vinda essa aliança. Com excelência. Bem, primeiro eu tinha uma máxima em 2010, que o Roxo já conhece, de que segundo turno a gente discute no segundo turno, né? Então, quem antecipa o segundo turno na candidatura dos outros é porque não acredita na sua. Nós acreditamos profundamente no projeto que estamos defendendo. Segundo turno a gente discute no segundo turno e, se Deus quiser, e o povo brasileiro, Eduardo estará no segundo turno. Em relação a essa questão, sem querer me meter aqui na resposta de Eduardo, mas nós assinamos no nosso programa, eu fiz isso em 2010, que foi um pacto em defesa de uma ação política que optasse pelo debate, não pelo embate, pela desqualificação, a destruição do concorrente ou do adversário. Nós fizemos o mesmo agora no dia 14, quando fizemos o nosso pré-lançamento. Nós não queremos atacar pessoalmente ninguém, nós não vamos cair nessa armadilha de ficar fazendo embate com a Dilma, com a Aécio, com quem quer que seja. Nós queremos o debate. Vamos ter uma atitude de respeito com as conquistas, vamos ter uma atitude de não ser complacente com os erros, mas, acima de tudo, não somos os donos da verdade. Então, acho que a nossa atitude de respeito não é só com o presidente Lula, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, é também com a presidente Dilma, com o governador Aécio, com todos aqueles que estarão participando desse processo político. Isso é uma atitude, é uma postura. Nós não vamos nos transformar naquilo que nós criticamos. Muito bem, temos mais o governador que gostaria de complementar, e aí vamos para duas últimas perguntas. Governador. Não, a resposta é exatamente o que Marina colocou. Em respeito à sociedade brasileira, ao momento que o Brasil vive, mais e mais nós vamos fazer assim. Nas nossas caminhadas políticas sempre fizemos assim. E agora o Brasil exige essa postura que nós temos que passar à sociedade que há uma opção que quer discutir em profundidade o Brasil. Não estamos aqui para discutir as pessoas, estamos aqui para discutir como é que o Brasil pode melhorar, sair do caminho certo, sair do caminho errado, tomar o caminho certo. Como é que vai poder ser feito isso se a gente leva a campanha para a base do ringue eleitoral? Se a gente não tem a preocupação de respeitar as pessoas, até que dividimos. Eu aprendi, Marina, também, desde cedo, na militância política, a debater as ideias, a sentar com quem a gente não concorda para conversar, a ser convencido e a convencer as pessoas de boas posições. Eu acho que é isso que vamos fazer durante a campanha. Governador, Vasconcelos do Portal Livre, levando em conta que o Congresso que vai ser eleito agora em 2014 pode ser o mesmo, né? E o senhor tem criticado a questão da governabilidade, eu queria entender como é que o senhor vai governar. Com que força o senhor vai governar? Nós vamos buscar os melhores dos partidos, né? Isso é um compromisso que estamos assumindo. Nós vamos governar primeiro com um programa na mão, depois com um compromisso assumido com a população desde já, que não vamos ficar com 39 ministérios distribuindo como cachos de banana numa feira. Nós vamos chamar as pessoas que efetivamente têm capacidade, que inspiram o Brasil, que dá confiança à sociedade brasileira, que chegou ao governo e quer reunir as competências, os que têm liderança, os que são referência na sociedade brasileira, para fazer um governo inovador, transformador, que responda ao desafio. Como é que a gente vai botar esse país de volta no rumo do crescimento, ganhar a liderança internacional, dar conta de um Estado que precisa prestar serviços de melhor qualidade na saúde, na segurança, na educação, se a gente tem uma carga tributária enorme, uma demanda enorme na sociedade, colocar apaniguados políticos.
que não tenham referência no mérito, na capacidade de liderar, de entusiasmar, de dialogar com a sociedade brasileira. Acho que é isso. Congresso. No Congresso, a gente vai fazer a maioria do Congresso com essa atitude. Essa atitude vai fazer a gente ter maioria na opinião pública brasileira. E o Congresso espelha a sociedade. O Congresso é eleito exatamente para poder representar a sociedade. Se nós tivermos a sociedade animada com o que vamos fazer, mesmo que sejam atitudes e gestos duros necessários, mas compreendendo que isso é para o Brasil retomar ritmo de crescimento, autoestima, capacidade de legar dias melhores para o nosso povo, o Congresso com certeza não vai nos faltar. Letícia, do Brasil Econômico. Oi, o Valor Econômico. Letícia. Eu queria só detalhar um pouquinho melhor, porque a junta do CPS, PSB Chega nessa hora, hein? e o Rede, vocês têm, não tem 10% do Congresso para governar. Então vocês vão chegar em 2014 já partindo do embaixo, vão chamar o pessoal para conversar com os deputados. Como é que vocês vão fazer? Prestar atenção no que ele está falando. Olha, eu fui parlamentar, líder de oposição, líder do governo. Me elegi governador, não tinha maioria. Marina foi parlamentar. Marina foi também congressista, foi de base de oposição, depois ministra. Então nós temos respeito pelas instituições, respeito pelo Congresso Nacional. O detalhe é que daqui até janeiro vai ter uma eleição. Eu acho que do jeito que a população está dizendo que quer mudança no Executivo, a população também vai operar uma grande mudança nas eleições para o Legislativo. E acho que os nossos partidos, e sobretudo as pessoas que comungam com o sentimento e os valores que constam do nosso programa, vão ter em maior número assento, seja na Câmara, seja no Senado. Então, nós vamos discutir com uma realidade que é completamente diferente da de hoje. E vamos ter a capacidade de fazer essa discussão com o nosso programa na mão, né, com a opinião pública, tenho certeza, ao nosso lado, nos ajudando a mostrar ao Congresso que vamos viver um novo tempo, um novo instante, uma nova situação. Você viu que o Congresso Nacional derrotou em 21 de abril de 84 a emenda Dante de Oliveira. Mas esse mesmo Congresso Nacional elegeu Tancredo Neves na sequência, porque a mobilização social fez muita gente se convencer de que estava esgotado um período da vida pública e estava iniciado outro. Eu acredito que as urnas vão mostrar a muitos até que poderão voltar ao Congresso, que militaram nesse tipo de política, que aquela política ficou no passado, que agora é um tempo diferente. Ô, governador... Muito bem, nós vamos... Não, vai fazer pelo lógico, gente, se o pânico não vai ter espaço. Tem que ter. O bom humor brasileiro tem que ter espaço. Democracia, pô. Lógico. Nós vamos, com essa pergunta do pânico, encerrar a coletiva de imprensa. Não vamos entrar em pânico, né? Não, jamais. Fique tranquilo, o senhor tem uma apenas participar do pânico. Fazer a E aí nós encerramos e eu aproveito para agradecer a presença dos jornalistas nesta manhã e nesta tarde aqui no Almoço Debate. Vamos então ao pânico. Vamos lá, pânico não. Dilma do Chefe, prazer. Governador, é o seguinte, 11 anos nós fomos casados, nós tivemos esse filho maravilhoso. O filho de repente fica feio, você foge de casa, me troca por outra, tá certo? Por que você fez isso, cara? Por que você me abandonou assim? 11 anos de casamento, a gente ali, isso é tão bonito que esses olhos azuis me trocou por essa mulher, né? Essa mulher é algum preconceito contra as morenas? Você já me largou faz tempo também. Mas ele é o caso, ele me largou. Eu tô com filho feio agora, como é que eu faço agora? Com esse filho, você abandonou só de casa, vai pagar pensão, qual que é? Primeiro, fazia muito tempo que eu não lhe via. Eu sei, fugir de casa. Tá pensando, né? Não, tô pensando. Tô lembrando aqui o que tem, tanta coisa eu tenho para lhe dizer. Estamos lavando roupa suja aqui no meio da galera, mas beleza. Não, eu já estou passando, eu já lavei a roupa, já estou passando. Me traiu, né? Eu quero dizer da satisfação de me reencontrar nessas circunstâncias aqui. Sim, claro. Fique completamente tranquila. Que você vai passar o Brasil às mãos seguras de quem vai poder tocar à frente do Brasil. Cuidar melhor dessa criança. Cuidar dos ganhos e cuidar dessa criança para ela ser uma criança bem bonita, saudável, educada, muito paciente e generosa com as outras crianças. Entendi. Agora vem cá, você tá com a Marina para
te alavancar. E eu tô com o Lula, quem sai melhor nessa? Eu ou você? Eu não vi o Lula aí, eu tô vendo a Marina perto. Aqui, ó. Daqui a pouco eu falo. Para encerrar, posso fazer uma última pergunta? Mesmo? Vai. Para encerrar. Não, que a gente está acostumado a ser, por ser do Pânico, fazer sempre uma graça, alguma coisa, só que eu tenho uma pergunta, que eu, por exemplo, eu não voto há 5 anos. E você falou da juventude ali, do voto nulo, etc. E me abriu um pouco a cabeça. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já que a gente fala para a juventude, eu acredito que represento um jovem, por ser jovem, qual que seria, de uma forma que não seja uma frase política, não porque vocês fazem isso, vocês estão acostumados, porque é a profissão de vocês, é a vocação de vocês, mas de uma forma simples de se explicar para os jovens que estão assistindo no Pânico, por exemplo, tem muito jovem que assiste, o que mudaria realmente se eu votasse em vocês e vocês forem eleitos? Se vocês fossem eleitos, o que mudaria? O que tornaria-se diferente? Não só a cara da pessoa que está num quadro, e sim o que tornaria-se diferente mesmo? Alguma coisa que você pode me dizer de concreto que poderia mudar? Tem gente que se elege pela estrutura, outros pelo apoio. E quando pessoas são eleitas pela relação direta com a sociedade, com o povo, com a juventude, nós só vamos dever essa eleição a vocês. Então nós temos que fazer um governo que tenha a cara de vocês, que tenha identidade com o sentimento de indignação que está na juventude brasileira hoje. O que nós vamos fazer é respeitar o voto do povo brasileiro. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. E às vezes os políticos não fazem o que tem que ser feito, alguns deles não é porque não querem, é porque não podem. Porque para chegar à eleição, eles saem deixando os seus valores, os seus princípios, as suas crenças em busca do cargo. E nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo, graças a Deus, porque as circunstâncias políticas nos colocaram numa posição de que é esse o papel que nos cabe cumprir. É ser o papel da renovação, da inovação na política. E olha, da mesma forma que tem um script, vocês discutem uma estratégia num programa de humor, para fazer uma matéria, para fazer uma palestra, uma luta política, ela tem uma estratégia. Tem uma estratégia que a gente precisa contar para as pessoas, talvez eu não tenha aqui o tempo necessário, nem a capacidade de transmitir, é que há uma estratégia de manutenção do poder e não de transformação do Brasil. Essa estratégia passa por 4 pontos. Primeiro, tentaram de toda forma que não houvesse essa alternativa. Atingiram a rede, tentaram atingir o PSB e não esperavam que tivesse rede PSB. Essa batalha nós vencemos. Depois, tentaram de todas as formas, e estão tentando ainda, que a gente não tenha debate, para que essas coisas não sejam discutidas. Se foge do debate, se bota outros assuntos em debate, não o que é para ser debatido no Brasil. Esse é do debate, nós estamos vivendo intensamente esse momento. Os 2 outros momentos trabalham com 2 sentimentos que estão na vida pública brasileira. Um é o desestímulo, a desesperança, a descrença, a desmobilização. Fazem da indignação do jovem dizer assim, aí ninguém presta, vou votar nulo em branco. E leva ele leva ele a ser agente de que tem poder e estrutura, porque acha que esse não votando resolve para eles. Você tira o eleitor indignado da porta, que não vai ser eleitor governista. Essa está em curso. E uma outra que é pegar os eleitores menos informados, mais pobres, que tiveram alguma conquista e botar medo neles. Dizer, vou tirar o Bolsa Família, vai acabar com isso, com aquilo outro, não vai ter Pronatec, não vai ter Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos numa quadra, o Brasil está num jogo tão sério, que a gente precisa alertar e alertar. A juventude para transformar indignação em esperança em atitude. E transformar o medo em coragem. Porque ninguém faz nada na vida de inovador e de importante para a sua própria vida se ficar com medo. A gente tem que administrar o medo, transformar esse medo em coragem e mudar o Brasil com os nossos sonhos. Por isso eu tenho feito assim, eu e a Marina, uma conversa, fizemos lá em Manaus, sexta-feira, até tarde, com uma opção de jovens. Muitos estavam pensando assim como você, muitos deram testemunho que não estavam estimulados. E quando a gente termina de conversar, eu fico emocionado quando eu convenço 1, 2, é uma emoção enorme, porque eu sei que dali a gente vai irradiar outros testemunhos. Eu vi pessoas, músicos, artistas como o Dinho Ouro Preto,
que me procurou e disse assim, faz 5 anos que eu não voto. Eu vi você em Marina, comecei a pensar. Baixei umas matérias sobre vocês falando, e ele procurou, foi bater na porta da minha casa em Recife. Disse, eu estou indo para um show, queria te conhecer, me fez mais perguntas do que vocês fizeram aqui, e no final disse, eu vou dizer lá no show que eu vou voltar a votar. Isso é muito importante nessa eleição, até que não vote na gente, tá certo? Mas participe, discuta, não deixe o Brasil nesse momento sem a sua opinião. A sua opinião para o Brasil nesse momento é tão importante quanto a minha. Ela disse que é tapioca com açaí, a fusão de vocês. A minha do Lula é o quê? Você Marina, que é bom de botar título, tem algum. Foi? Lá vai. Vou pedir ajuda aos universitários. Obrigado. Olha só, a brincadeira de tapioca e açaí, vocês sabem que no estado do Pará, não é, o açaí genuíno é sempre feito com farinha de tapioca. Em São Paulo o pessoal faz até com morango, mas genuinamente é açaí e tapioca. E ele tem a cor da tapioca e eu a cor do açaí. Não é? Eu acho que você, nobre colega, deve se esforçar um pouco mais para descobrir sua própria identidade. Petróleo com álcool? Petróleo com álcool? Vai custar caro, vai custar caro, vai custar caro. Deve buscar sua própria identidade, é você que está dizendo, desde que não mine tanto o petróleo como estão fazendo com a Petrobras, senão você mesmo vai se acabar. Tá bom, valeu. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.